Pode. Oi, eu sou a Miriam e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as faces do autoritarismo brasileiro. Então, eu vou primeiro começar falando um pouco sobre a escravidão, o racismo e o mito da democracia racial. Então, basicamente, a escravidão no Brasil, ela foi amplamente disseminada. Ela estava em todas as camadas sociais existentes aqui, de uma forma tão ampla que até mesmo as pessoas mais pobres possuíam cativos com elas. E a escravidão ela foi mais que um sistema econômico. Ela se tornou um reflexo de comportamentos e gerou desigualdades e gerou isso como estrutura, que a gente vai falar mais para frente. E a escravidão aqui no Brasil, ela foi, diferente do que dizem, extremamente severa e cruel, com castigos, assim, muito difíceis de suportar, tanto que a expectativa de vida para os que eram escravizados aqui no Brasil era de 25 anos. E alguns dos reflexos que isso geraram na atualidade foram as nossas representações das pessoas negras e outros estereotipos também, como, por exemplo, a nossa representação da mulata. E esses nossos estereótipos, eles fazem com que a gente acabe perdendo grande parte do que realmente foi, ou da riqueza da cultura negra, e coisas que acabam sendo perdidas e sendo menos compreendidas. E bem como cita a Chimamanda no seu livro, baseado na sua conversa, O Perigo de uma História Única, com as consequências de se ter só uma versão dessas histórias, só um único ponto de vista, como ainda no caso da mulata, de que essas mulheres são mais sexualizadas e tudo mais, eles acabam inibindo toda a riqueza e até mesmo as outras histórias possíveis, que nem sempre, na verdade, raramente são como a gente conhece e pensa ser. E nessa de criar, de olhar só uma história, a gente acaba exponencializando o preconceito. Então é algo que é reflexo hoje e traz muitas consequências. E então já vem mostrando que a democracia racial, que é todos terem os mesmos direitos, independente da sua raça e da sua posição social, isso não acontece no Brasil. Apesar da gente lutar muito, ainda tem muito para conquistar sobre a democracia racial. E isso porque a escravidão como sistema econômico, ela acabou, assinou a Lei Áurea e ok, como sistema ela acabou, porém, como eu disse, ela foi mais que um sistema econômico, e os eventos que a prosseguiram fizeram com que a desigualdade ela fosse perpetuada e fosse excluindo cada vez mais os negros da nossa sociedade, o que cria um grande abismo entre pessoas brancas e pessoas negras, e a gente pode ver isso de maneira clara, por exemplo, no quanto é estranho ver negros em posições que a gente considera mais altas, como médicos ou advogados, e até hoje ainda tem uma tendência de branquear esses acontecimentos, branquear essas pessoas, algo como a incrivelmente preconceituosa fala de mas você não é negro, né? E a pessoa é sim. Isso são coisas que a gente tem que lutar e que a gente consegue ver claramente na nossa sociedade, e tornam já totalmente claras o fato de que não há uma democracia racial.
Porém, para deixar ainda mais claro e compreensível, apresentar alguns dados é algo importante. Então, em 2009, o país registrou mais de 191 milhões de habitantes, e isso é um aumento em relação a 1995. E, tendo mais de 50% da população autodeclarada negra, através de pesquisas é possível ver que os negros eles vivem menos que os brancos. Por exemplo, o grupo de homens brancos, em torno dos 60 anos de idade, no período que eu falei, passou de 8,2% para 11,1%. E o número de homens negros na mesma faixa etária aumentou de 6,5 para 8, ou seja, mesmo que eles sejam mais da metade da população, tem muito menos homens negros em torno de 60 anos do que homens brancos. Outro fato interessante é que, segundo a Anistia Internacional, um jovem negro no Brasil tem, em média, 2,5 vezes mais chance de morrer do que um jovem branco. Isso, em algumas partes do país, pode chegar até 5%, dependendo do nível de criminalidade do lugar. E... Calma aí um pouquinho. E agora... E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos conceitos sobre racismo estrutural. Bom, para a gente começar a tentar explicar sobre o racismo estrutural, a gente tem que apresentar alguns conceitos que vão explicar o que é o racismo. Tá. Fazendo uma comparação aqui, a gente tem, então, o preconceito. O que seria o preconceito? O preconceito, ele basicamente é um estereótipo que você tem sobre determinada pessoa. Então, você conhece uma pessoa e você tem um pré-conceito dela. Você deduz algo que ela faz, você deduz algo que ela é. Isso é o preconceito. A discriminação racial, ela é uma atribuição de tratamento diferenciado. Então, você basicamente vai separar e estabelecer diferenças com essa pessoa. De uma forma que pode ser direta, ou seja, de física, ou indireta, que seria uma coisa mais subjetiva. Então, você ignorando, excluindo essas pessoas, seu convívio social e etc. Bom, já o racismo, ele é uma discriminação racial sistêmica. E como assim sistêmica? Ele basicamente é o processo de normalização que distribui privilégios a grupos raciais. Então, basicamente, você vai ter pessoas que elas vão ter privilégios em determinadas situações, em determinados lugares, e isso pode ser consciente ou inconsciente dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa pode querer esse privilégio contra outra pessoa porque ela quer, porque ela tem consciência disso, ou ela pode estar simplesmente reproduzindo algo do meio dela. Aí eu queria anotar, né, que apresentar, né, algumas concepções sobre o racismo estrutural, que são importantes de se dizer, que é justamente o que o Silvio Almeida ele fala no livro dele. Ele basicamente vai dizer que o racismo estrutural ele é essencialmente racismo estrutural, ou seja, não existe outra forma de racismo. O racismo ele é excepcionalmente estrutural, porque os outros são apenas parte de um todo. Ou seja, eu vou apresentar aqui para vocês o racismo individual e o racismo institucional, mas eles são parcialidades, eles são coisas que são apenas partes disso. Então, na primeira concepção que a gente tem é o racismo individual. O racismo individual, ele basicamente é um comportamento excludente de uma pessoa, partindo da moral dela. Então, você tem uma pessoa que é racista, que ela é racista, mas ela é racista individualmente. Então, ela vai se comportar de determinada forma com outras pessoas, ela vai ter um convívio diferente dessas outras pessoas no individual dela. O racismo institucional, ele ocorre em empresas, na política, na escola e entre outros. Ele basicamente é o resultado do funcionamento dessas instituições.
Então, esse racismo institucional, ele vai criar uma hegemonia para N fins, para impor interesses políticos, exercício do poder e etc. E por que impor poder, exercer poder, interesses políticos? Porque isso foi usado na própria construção do Brasil, que a gente vai ver mais para frente. E a concepção do racismo estrutural, que é o todo, que junta, né, o racismo individual e o racismo institucional, e ele é basicamente uma ordem social. Ele é a reprodução do racismo, ou seja, as pessoas elas vão reproduzir o racismo porque a sociedade ela se constituiu do racismo, ela se construiu no racismo. Ela não funciona sem o racismo. Isso é o racismo estrutural. Então, é isso. Agora, passando para o próximo slide, a gente vai explicar, no caso eu vou explicar para vocês, como que foi a construção desse racismo estrutural no Brasil. Basicamente, a gente tem um marco aí dessa bola de neve, porque o racismo estrutural ele se construiu no Brasil assim de uma maneira muito agressiva, que basicamente na abolição da escravatura em 1888, o que aconteceu? Você tem basicamente pessoas que não tinham para onde ir, não tinham formação, não tinham absolutamente nada. E elas foram colocadas em uma situação de puro desespero, podemos dizer assim, porque colocaram elas sem emprego, sem nenhuma chance de fazer nada. E aí acontece que vieram o que, ainda mais para agravar isso, veio as políticas de restrição. E o que seriam essas políticas de restrição? Seria mais ou menos eu falar falar indiretamente que essas pessoas não são aceitas na sociedade, porque há políticas que excluem elas. E isso surgiu também por causa da necessidade do branqueamento. E aí eu queria falar também que uma política de restrição que foi colocada nessa época foi uma que é a lei da vadiagem. Se eu não me engano, ela é válida até hoje, ou alguma coisa assim. E basicamente diz que se um negro fosse encontrado sem emprego, sem nada, ele seria preso. Então, você vê que essa política de restrição, ela basicamente está excluindo uma pessoa da sociedade. Porque como que uma pessoa negra vai conseguir emprego sendo que ninguém oferece emprego? Ou os empregos que são ofertados por ela são basicamente uma escravidão diferenciada ou assalariada. E aí a gente tem E aí, falando mais do branqueamento, a gente tem que quando os negros, foi abolido a escravidão, você tem, então, uma política, né, do Brasil em que ele quer branquear a cidade, ou ele quer tornar europeu, ele quer seguir esses ideais. E que justamente é uma coisa que a Miriam falou agora atrás. E ele basicamente vai se traduzir o quê? Vamos chamar imigrantes para cá para que eles possam branquear essa sociedade, porque a gente não pode ter uma sociedade negra. O Brasil não pode ser um país com maioria negra, a gente tem que esconder isso debaixo do pano. E aí o que acontece? Os negros eles vão para os cortiços. Nessa tentativa de branqueamento, as pessoas migrantes elas basicamente vão vir para cá para conseguir empregos que os negros poderiam ter conseguido. Então elas vão pegar esses empregos, essas pessoas vão ser jogadas de campo nesses cortiços. Mas acontece uma outra coisa, que ao tentar procurar por esse ideal europeu, as cidades elas vão passar por uma reforma urbana que vai destruir os cortiços, que vai destruir tudo isso e vai jogar o quê? As pessoas negras para as favelas, que são lugares mais longes, são lugares sem saneamento básico e, bom, etc. Isso vai causar o quê? Isso vai basicamente fazer com que elas tenham uma inacessibilidade a toda uma gama de recursos, seja na educação, seja no saneamento básico que eu falei, seja no transporte, etc. Ou seja, eles vão tentar jogar tudo isso por debaixo dos panos. E quando eu digo por debaixo dos panos, eu quero dizer literalmente, porque eles vão até mesmo tentar apagar a escravidão. Então vai haver um apagamento na escravidão de todos os documentos. Por que de todos os documentos? Porque começou a se fazer uma pressão no governo
de que os fazendeiros eles queriam ser indenizados, porque, poxa, tiraram a mão de obra deles, basicamente. Então, o que o governo fez? Se não há escravidão, não tem por que a gente dar essa indenização para eles. Então, a gente apaga a história de toda a escravidão e todos os dados. Então, você tem aí uma construção no Brasil que foi literalmente da marginalização do negro. Você, basicamente, vamos jogar essas pessoas de canto, vamos jogá-las para lá, deixá-las ali. E elas morrem sozinhas. Então, foi isso que aconteceu no Brasil. Foi essa construção do racismo estrutural. Então, a gente vê que o Brasil todo ele foi construído nisso. E aqui eu queria fazer uma referência, que é uma referência ao álbum dos Racionais, que é o Sobrevivendo no Inferno, de 1997. Aqui eu tirei alguns trechos para dizer mais ou menos o que esse álbum fala e o porquê que eu estou trazendo ele. Porque ele exemplifica a situação que acontece nesses lugares. Ele exemplifica o que aconteceu com o negro que foi marginalizado. Então aqui a gente tem, ó, Racionais, Rapaz Comum. Vou dar um exemplo do que diz essa música. Essa música, ela basicamente vai começar, né, com uma pessoa, vai contar uma história, digamos assim, de uma pessoa que ela tá morrendo. Então, essa pessoa, ela vai meio que contar ali uma historinha de como ela morreu, etc. É basicamente isso que acontece nessa música. E aqui eu tirei alguns trechos dessa música para dizer o que é o Sobrevivendo no Inferno. Aí aqui ele diz: para sobreviver aqui tem que ser mágico e mal cotidiano suicida. Quem entra tem passagem só para ir. O para sobreviver aqui tem que ser mágico é justamente o objetivo. É justamente o objetivo do Sobrevivendo no Inferno. Esse álbum ele basicamente vai dizer que as pessoas como sobreviver nessa situação de marginalização, nessa situação de dificuldade. E o mal cotidiano suicida, quem entra tem passagem só para ida, é justamente dessa situação em que o negro é colocado, de que ele é colocado em uma situação que ele não vê futuro, ele não vê alternativa. Então, quando se entra naquele lugar, você está vivendo uma vida suicida, porque, como a Miriam disse, o dado mostra que negros no Brasil morrem muito mais do que brancos. Então, é um cotidiano suicida. Na música 11 ali, dos Racionais de Fórmula Mágica, ele basicamente encerra esse raciocínio com uma história de superação, né? Que, se não me engano, quem canta é o Mano Brown. E ele basicamente vai falar assim, aí temos aqui o trecho, né? Aí procure a sua paz, né? No caso, eu vou atrás da minha fórmula mágica. Me dá a paz. O que isso quer dizer? Ele, basicamente, ao longo da música, ele vai falar que ele vai dizer de experiências. Então, esse álbum todo ele é construído em experiência. E no último, ele basicamente vai dizer o que levou essas experiências, o que levou ele a acreditar. E ele acredita no quê? Ele acredita que é possível sim alcançar a paz, que é possível sim se resolver o problema do racismo estrutural, se dando oportunidades, se pagando essa dívida que foi construída durante muito tempo. E aí tem um outro trecho que vai exemplificar também o fenômeno dessa visão que se tem do negro. Aqui a gente tem, né, bem melhor. Eu não tô nem aí para o que os outros falam. 4, 5, 6, preto não fala. Pode vir gambé, pega pau, tô na minha, na moral, na maior, sem goró, sem pacal, sem pó. Gambé é uma gíria para policial. E aí o que ele quer dizer? Ele basicamente quer dizer que um policial parou ele com 4, 5, 6 amigos negros, né? E ele basicamente fala que ele não vai poder ser preso, mesmo que o policial se esforce muito, porque ele tá na dele, ele não tem bebida, ele não tem pó, ele não tem nada que possa ser preso. Ou seja, isso exemplifica a ação policial agressiva que é feita nessas sociedades. E isso é só um meio da gente de paralelar isso. Eu também queria dizer uma coisa que é para basicamente dizer, assim, na essência, o que é o racismo estrutural. Para se entender, é uma conversa que teve do Drauzio Varela
com o Mano Brown, que foi uma conversa em que teve, né, uma analogia das torres de cartas, que se você tirar a carta do racismo, toda a estrutura cai. Então, isso é uma coisa para vocês entenderem o racismo estrutural. E agora, a gente vai... O autoritarismo brasileiro ele não se traduz apenas no racismo, ele também se traduz em outras exclusões de diversidades. E sobre exclusões e diversidades, aí que eu vou explicar João Pedro, eu vou explicar sobre o Holocausto brasileiro, ou em outras palavras, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. O hospital psiquiátrico, em teoria, ele serve para pegar pessoas que estão em condições gravíssimas e tentar ajudá-las ao máximo, para a sociedade ficar em condições para se adaptar a ela. Agora, essa é a teoria. A prática, como muitas pessoas já estudaram, totalmente diferente. O Hospital Psiquiátrico de Barbacena, ele foi conhecido por ser totalmente como o próprio filme diz, filme não, documentário, Em Nome da Razão, que foi feito na época, eles falavam que no hospital eles pegavam pessoas inviáveis, desesperados, eles que eles chamam da normalidade, passavam na rua e levavam eles pra lá, à força. Importava-se, não, mas eu trabalho, eu só vim aqui passar um pouco, eu esqueci o nome. Ou, nossa, bebeu pra casa, não importa. Você se encaixava em qualquer coisa dos padrões dele, conseguia ser levado à força. Tanto quanto você não está com seus documentos, você é órfão, ter bebido pouco, não importa. Você iria ser sequestrado do hospital. Em teoria, você tem que se internar, mas por vontade. Lá eles pegam uma pessoa qualquer, não importa se tem família ou não. Se não tiver família, é melhor ainda pra eles. A gente colocava lá. Ele foi conhecido como Holocausto brasileiro daqui a pouco. Porém, uma coisa que deve se realçar muito. Eles sequestravam pessoas e ainda faziam lobotomias. Lobotomias eram uma espécie de tratamento um pouco recente dessa época, que era para ser utilizado em último recurso. Se todas as opções falhassem, podia ser feito lobotomia. Porém, eles basicamente sequestravam uma pessoa da rua e faziam lobotomia nela. Era meio que uma cirurgia da moda. Então, falar, nossa, já fiz lobotomia era algo um tanto interessante, porém, eles faziam isso pessoas que não tinham problema social. Eles só estavam com feliz nas vidas deles. Então, por isso que ele até pode ser para o Holocausto, que agora eu vou falar e também vou fazer uma menção ao segundo documentário. Falando errado. Loucura e Liberdade, Saúde Mental em Barbacena. Uma pessoa que foi fazer o documentário anterior, ele já passou nos campos de concentração nazista antes. E ele falou que o campo de nazista é igual ou pior do que o hospital psiquiátrico. Para você ter noção, o campo de concentração nazista ele é conhecido mundialmente. Ele é algo que foi muito estudado por todos, fundamental, ensino médio, faculdade, para que as pessoas entendam e nunca mais se repitam. Porém, no hospital psiquiátrico de Barbacena, não tem a mesma atenção, sendo que ele é brasileiro. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque um momento ou outro pode mudar. Quem sabe quando isso pode acontecer. Ainda mais que as pessoas não têm tanto medo. Eles faziam eletrochoques contra pacientes desobedientes. O que você pensa? Nossa, ele está fazendo algo contra os guardas? Não, ele só não está se submetendo à tortura que ele está sofrendo. Se você se recusasse não sei, a querer ficar com todos os outros, você já era desobediente. Se você não quisesse alguma coisa, já era. Você ganhava eletrochoque. Eles faziam isso em todos, até que eles ficassem obedecendo. E sobre isso, existia um paciente, um único paciente, recebendo 15 eletrochoques em um mês. Basicamente o dia sim, o dia não.
Isso é muito bom ressaltar porque isso é quase não estudado. Possa até existir um paciente que teve mais, porém isso é algo extremamente grave, extremamente triste. A quantidade de pessoas que estavam tranquilas em casa e do nada foram sequestradas e receberam lobotomia e tratamento de choque, se tornaram quase que debilitados por um enorme, porque apareceu no comentário anterior ou em ambos, no caso. Mas é algo que não é mentira. É algo que talvez seja até inferiorizando, porque possa ter ocorrido assim, uma quantidade de vezes muito. E como todos sabem, lá não tinha infraestrutura nenhuma. Recebi um verbo para cama, para coberta, para comida e tudo mais, porém não existia. A sopa era muito rala, cama era palha, onde todos ficavam. Aí tinha que deixar para secar e depois colocar de novo para dormir. E comida era escassa. Inclusive pessoas definiam o meu lado. E pessoas iam para sobreviver. E bebiam do esgoto, porque não tinha tanta água. E as pessoas que morriam por conta desse tratamento desumano nem tiveram paz. Elas foram, inclusive, vendidas para várias faculdades de medicina, chegando ao ponto que até saturou o mercado. E as faculdades não tinham mais por que comprar todo o cadáver. Então, foi algo realmente grave. É algo que pegou racismo, pegou moral, vários preconceitos, porque as pessoas que estavam lá eram pessoas que não se encaixavam no modelo perfeito. E não era um bom aluno, pode ir pro hospital. Você bebeu um pouco, vá para o hospital. Você é negro, vá para o hospital. Você é pardo, vá para o hospital. Qualquer motivo existente, você poderia ir para lá. Às vezes você era uma criança desobediente, que não queria fazer muitas coisas. Mesmo pessoas que não tinham muito problema, como eu já falei antes, que a família inclusive amava e fazia um monte de coisa, foram sequestradas. Então, pelo simples fato de ser racista, de ser preto. Então, quase que uma definição do racismo. Uma prática muito forte dele, a qual foi quase que silenciada. Poucas das pessoas que falam sobre isso. Isso é algo que vale muito a pena lembrar. É isso. Essa é a minha fala sobre o hospital psiquiátrico. Passando. Bom, esse foi o trabalho. Obrigado, professor. Obrigado às pessoas que estão assistindo. Tchauzinho.